Márcia, mas agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Atenção às mulheres, os esposos. Sim. Atenção, os irmãos, né? Preocupados aí com suas irmãs, o filho preocupado com sua mãe, a mulher, né? Ela deve se preocupar e todos no entorno dela devem se preocupar também com câncer de mama. E esse assunto que a gente vai discutir agora no Estúdio 1. Estúdio 1, entrevista. Dr. Rafael Borges, médico radiologista da Humana Diagnósticos, está aqui conosco para falar sobre o Outubro Rosa. Doutor, prazer recebê-lo aqui, bom dia. Bom dia. Bom dia, Silvio, bom dia, Márcia, bom dia, ouvintes da Polo FM, o prazer é todo meu e obrigado pela oportunidade. Pois é, mas é um assunto que tem que estar sempre vindo à tona, né, doutor? Porque apesar de toda a publicidade, apesar de tudo que se fala a respeito do perigo do câncer de mama, mas ainda existe alguns desleixos, né, de algumas mulheres. É isso ou eu estou enganado? Existem, e o fato é que a prova é que no Brasil, o câncer de mama tem aumentado em incidência e em mortalidade, fato que não ocorre em países de primeiro mundo, né, onde a população é mais consciente, onde tem um melhor acesso à saúde e onde essas campanhas de conscientização já existem há quase 30 anos. Então, existe sim um desleixo, seja por desleixo mesmo, preguiça, seja por medo de procurar o médico, por estigma, né? Que é uma doença que carrega bastante estigma. Muitas mulheres têm medo de procurar o médico com medo de descobrir que estão com a doença, que não faz sentido nenhum isso, né? Mas as pessoas têm muito disso, né? Não vão ao médico porque senão o médico, sempre que vai ao médico, o médico descobre uma doença. Exato. Enfim, você vai para o médico para quê, né? Não é para descobrir, e o importante é descobrir no início, né? Exato. No início. Aí se você tem medo agora, deixa depois, tem que ir ao médico, vai estar já talvez avançado e aí talvez até a dificuldade em curar, né? Isso, em fazer o tratamento, né, doutor? Exatamente. E se tratando do câncer de mama, a medicina, por mais que tenha avançado, a gente não tem ainda um método que evite o desenvolvimento da doença. Então, o que a gente tem são ferramentas para conseguir o diagnóstico precoce e o tratamento numa fase inicial, onde a cura ainda é possível. Então, é importantíssimo que essas pacientes procurem o ginecologista ou o mastologista e que façam esses exames que são responsáveis pelo diagnóstico precoce, já que não tem como prevenir essa doença, né? Tem que ser o diagnóstico mesmo, né? Exato. Algumas pessoas, inclusive, se perguntam, né? O que causa o câncer de mama? Existe uma causa específica, doutor, ou não? Existem, mas a grande maioria dos cânceres de mama ocorre sem causa definida. O que existem são fatores de risco conhecidos. O câncer é uma doença que a gente conhece muito pouco ainda, né? Ainda tem muito a descobrir. Se tratando do câncer de mama, principalmente, a gente sabe que existem algumas mutações genéticas que predispõem à formação de câncer de mama. Essas mutações genéticas, no entanto, são responsáveis somente por 10%, no máximo 20% dos casos. Essas mutações, elas vêm mais de família, de histórico familiar, né? Exato. Poderia elas ser, são transmitidas de geração a geração e predispõem ao desenvolvimento de câncer de mama e de câncer de ovário. Né, na mulher, no caso. E aí, esse tipo de mutação recebeu uma grande atenção da mídia, porque acometeu ou foi descoberto em algumas pessoas famosas, como na atriz Angelina Jolie, por exemplo, que ela teve 2 irmãs com câncer de mama. E ela retirou as mamas, inclusive, Exato. né? E já para evitar, né, que no futuro desenvolvesse, retirou as mamas. Exatamente. É um tratamento... Forma radical, né, inclusive, né? Muito radical. É um tratamento radical, mas que é indicado nesse caso específico dela, que é raro, né? Mas que a chance que ela tinha de desenvolver câncer de mama ao longo da vida era de quase 100%. Então ela resolveu optar pelo tratamento. Mas essas mutações são a minoria. Existem outros fatores de risco que a gente sabe que estão associados ao câncer, mas não consegue determinar a força da associação. Então, a idade, por exemplo. Quanto mais velha ou idosa a mulher, maior o risco de desenvolver câncer de mama. Por isso mesmo que o rastreamento é indicado a partir dos 40 anos de idade. A partir dos 40 seria o quê? Uma vez por ano ou 2 vezes por ano? Como é que... O rastreamento que é indicado pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia é para mulheres a partir dos 40 anos de idade
realizar mamografia uma vez por ano. Mamografia uma vez anual. é suficiente. Isso. E essa é a indicação formal oficial. Existem outras indicações específicas, por exemplo, em pacientes que já tiveram parente com câncer de mama, esse rastreamento pode começar antes, até com 30, 35 anos de idade. E com outros exames, como o ultrassom e até a ressonância magnética. O senhor falou do fator, voltando à questão do fator de risco, né? O genético, ele é apenas 10%. Os demais, o que? Sedentarismo, alimentação, fumo, cigarro, tudo isso contribui. Exato. Então, esses são fatores ambientais, que a gente chama, obesidade e sobrepeso, são fatores de risco para câncer de mama e para outros também. Inatividade ou sedentarismo, consumo de bebidas alcoólicas. O cigarro, provavelmente sim, não foi provado ainda, mas provavelmente sim. Então, se a mulher conseguir controlar esses fatores de risco que eu falei, ela consegue reduzir a chance de desenvolver câncer de mama em até 30% a 60%, segundo informações do INCA, né? Mas também não quer dizer que a mulher que bebe, a mulher que fuma, vá ter câncer de mama. Isso é importante frisar, né? São fatores de risco que existe uma associação, mas não é uma associação forte o suficiente. Agora tem algumas pessoas dizem o seguinte, por exemplo, a gente falou dos fatores aqui, né? Aí bebida, né? Sedentarismo e tal. Aí de repente uma pessoa que não bebe, uma pessoa que não fuma, uma pessoa que pratica atividade física, desenvolve o câncer. Tá vendo? Não diz. É porque é o seguinte, essa que não bebe, não fuma, pratica alguma atividade física, ela desenvolveu, imagine se ela tivesse toda uma vida... Tivesse um sedentarismo, né? Exatamente, se fosse sedentária, Exato. bebesse, fumasse e tudo, Exato. poderia ter desenvolvido muito mais cedo, né? Exato. Então, tem tudo isso, né? Se você pode evitar, então evite. Tem essa associação de causalidade e tem a associação de gravidade também. Talvez essa paciente teve um câncer, mesmo não tendo bebido, não tendo outros fatores de risco, mas um câncer mais agressivo. inicial. Talvez se ela bebesse, se ela tivesse os fatores de risco presentes, tivesse um câncer mais agressivo e às vezes não curável. Né? Isso é algo que a gente não pode prever. O que a gente pode é indicar um estilo de vida que seja já embasado cientificamente. A gente vai para o intervalo, na volta, viu, Márcia? Tem a tua pergunta, mas eu gostaria de deixar também no ar, porque eu já vi algumas pessoas comentando e eu queria saber se isso é real ou apenas coisa da cabeça mesmo da população, né? Que a mulher que amamenta, ela tem menos risco de desenvolver o câncer ou não, né? A gente vai para o intervalo. Isso é mito ou verdade, né? É mito, essa palavra que eu tentei não consegui, mas obrigado. Foi. Tão pequenininha, 4 pois letrinhas. Então, depois do intervalo, a gente vai saber disso aqui, Sim. porque eu já ouvi mesmo muitas pessoas, a mulher que amamenta, ela tem menos risco, menos chance de desenvolver o câncer. Eu gostaria de saber, doutor Rafael E eu Borges. tenho uma outra curiosidade que ele também vai responder depois Então, do intervalo. deixa Só mulheres têm câncer de mama? Ele A vai gente vai para o responder já, intervalo e volta já. Agora 10h52, 10h52, de volta ao programa Rádio Debate aqui pela sua Polo FM. Um abraço aqui, bom dia para o pessoal, G-Max, nosso amigo G-Max e o pessoal do Trupica, mas não cai, que é o pessoal turma dos mototáxis em frente ao posto Badu. Exatamente, aqui pertinho da Polo FM. Então um abraço, viu? Pessoal também que está com a gente aqui, deixa eu ver, acompanhando o programa, WhatsApp. Abraço aqui. a todos lá no Moda Center, viu? Também, viu? E também no Calçadão Miguel Arraes de Alencar, a galera lá sempre ligada na Polo. Pois é, bom, Marilene Melo, bom dia a todos, gostaria de saber, eu sinto uma queimação debaixo da axilis direita, vou fazer 40 anos no mês que vem. Doutor, responde daqui a pouquinho, viu, Marilene, porque as duas perguntas que a gente deixou antes de ir para o intervalo, a primeira foi com relação à amamentação. É mito ou verdade? Agora tá bem mais fácil, né, Márcia? Elaborar a pergunta, lembrando a palavra, mito ou verdade que a mulher que amamenta é menos propensa a desenvolver o câncer de mama, doutor? É verdade, não é mito. É verdade? É verdade. Existem fatores protetores hormonais e existem fatores de risco hormonais também. Então, a mulher que que amamenta reduz, né? Quanto mais tempo passar amamentando, menor o risco de câncer de mama. Então, também por isso é um dos motivos que a amamentação é indicada, né, por todos os médicos. E quanto maior o período em que ela passa
na fase fértil, né? Entre a primeira menstruação e entre a menopausa, maior o risco de câncer de mama. Então, a mulher que menstrua antes dos 12 anos, pela primeira vez, a mulher que tem uma menopausa tardia, depois dos 55 anos, também tem um risco aumentado, né, de câncer de mama. São fatores que envolvem... Então quer dizer que a mulher que amamenta realmente é bom para a criança e bom para ela também. Exato, exatamente. E a outra pergunta, Márcia? E a outra pergunta, eu não sei se vai nessa questão de mito ou verdade, não, acho que foge. É só mulheres desenvolvem o câncer de mama ou também alguns homens podem desenvolver? Homens podem desenvolver, é bem menos comum. Então, para cada 100 mulheres que têm câncer de mama, um homem vai ter câncer de mama. Só que muitas vezes é um câncer mais agressivo, porque primeiro que é do homem não procurar o médico, né? Então, quando surge alguma alteração, ele acha que não é nada sério, que foi uma pancada ou que vai passar, e ele, quando vai procurar o médico, já está no estágio mais avançado mesmo. Mas desenvolve também? Desenvolve, sim. E os fatores são os mesmos? Também idade está relacionado, obesidade, sedentarismo, são os mesmos. Os mesmos sintomas também. Exato. Mulher que... deixa eu fazer a pergunta aqui da senhora também, da ouvinte, aqui através da live da Polo FM, do programa Estúdio 1, blog do Ney Lima, não é isso? Marilene, bom dia a todos. Gostaria de saber, eu sinto uma queimação embaixo da axila esquerda, vou fazer 40 anos mês que vem, então ela está preocupada com essa queimação. Os sintomas, né? Isso aí pode estar relacionado, a pergunta que ela quer saber talvez seja essa, né? Se essa queimação pode estar relacionada a algum tipo de câncer, doutor? Não, provavelmente não. Os sintomas mais relacionados ao câncer de mama são o surgimento de nódulo ou caroço ou uma área endurecida da mama. Então, por isso que é importante o autoexame, né? Que é para a mulher conhecer a sua anatomia, conhecer o seu corpo, porque aí quando surgir alguma alteração nova, ela vai saber que é nova, perceber, que é diferente. Né? Ela vai saber a diferença entre aquela estrutura mais nodular, que é normal quando ela está perto de menstruar, por exemplo, ela vai perceber que é diferente daquela nova alteração que surgiu, que é um caroço maior, mais duro, mais fixo, por exemplo. E alterações da pele, então áreas de retração da pele, de assimetria, uma mama diferente da outra em tamanho ou em formato, ou uma pele avermelhada, inchada, com furinhos, com aspecto que a gente chama de casca de laranja, é um sinal também. E alterações do mamilo, seja também retrações, abaulamento ou saída de secreção pelo mamilo. E também alterações na axila, o surgimento de nódulos, né, daquelas ínguas e nódulos grandes. A dor é um sintoma que preocupa bastante as pacientes e que é o principal motivo de procura do mastologista, ao consultório do mastologista. A dor não preocupa o médico, porque a dor não é um dos principais sintomas do câncer de mama. Muito pelo contrário, é um dos menos frequentes e ela só vai aparecer quando o câncer já é muito avançado, então a paciente provavelmente já tem uma lesão muito grande. Ou seja, é muito silencioso o câncer. Ele é silencioso mesmo. Daí o grande perigo dele. E as principais causas de dor mamária são benignas. Então são alterações hormonais, principalmente. Então não preocupa tanto a dor. Essa paciente, a dona Marilene Melo, ela vai fazer 40 anos, né? Mês que vem. Ela vai ter que procurar a mastologista ou ginecologista mais pela idade, né, para começar o rastreamento, do que propriamente pelo sintoma que ela está apresentando. Agora 10h57. Uma pessoa que mandou áudio, né? Não mande o áudio porque não dá pra gente ouvir, né? Você tem que mandar escrito, né? Não tem, porque a gente tá ao vivo aqui, microfone aberto, e não tem como colocar o áudio não, viu? Bom dia, minha filha tem 10 anos e ainda hoje sai leite bom, eu acho que é leite. Ainda sai leite. Bom, eu acho que ainda é leite, é graça do Dona Lica. Ela certamente amamentou essa criança. A garota hoje, a filha, já tem 10 anos e ainda sai leite. Ela quer saber se realmente é leite. Pergunta, Silvio, similar, inclusive, vem de Toritama. A mulher disse que o filho dela hoje já tem 16 anos, mas ele mamou até os 6 anos de idade e ela disse que até hoje sai. Que ela, é a mesma pergunta, não sabe se é leite, essa aqui no caso tem 10 anos, é a filha. A filha tem 10 anos e isso é 16, quer dizer, desde o período que começou a amamentar que não parou mais. Exato.
Então, tem alguma... É algo normal? É anormal? Não é normal. Ela tem que procurar uma ginecologista, primeiro para ver o aspecto da secreção, né? Se é realmente leite ou algum derivado do leite, né? Ou se é uma secreção se não é leite, né? Se não é leite, né? Exato. Sanguinolenta. Porque se for leite, talvez seja alguma coisa, a questão hormonal mesmo, né? Exato. Aí se for leite, pode ter sido, ela pode ter amamentado por tanto tempo que os ductos da mama ficaram dilatados e isso pode causar, né, o acúmulo de secreção e a ela expelir secreção mesmo, ou alteração hormonal mesmo. Mas também, mesmo que seja leite, pode ser um sintoma de algo mais sério. Então ela tem que procurar um médico. O ideal é procurar um médico. Existe um período certo para amamentar? Deve ser durante tanto tempo, tal? Não tem? Existe a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade do bebê. A partir dos 6 meses, a introdução de alimentos, né, como fruta, legumes, papinhas. Mas é indicado a amamentação combinada, no caso com dieta, e amamentação até pelo menos 2 anos. A partir disso, não tem uma idade recomendada para parar de amamentar, não. Vai muito... Mas não seria mais tão necessário ao bebê, no caso, após os 2 anos? Exato, é muito mais da conveniência mesmo, do que propriamente da necessidade para fortalecer a saúde do bebê. Ou da criança. Uma pergunta, complementando, Silvia, a resposta dele anterior, quando ele falava do autoexame, existe um período do mês em que a mulher, que fica mais fácil detectar alguma coisa anormal no seio nesse autoexame? Ótima pergunta, Márcia. Existe. O recomendado pelos mastologistas é que ela faça primeiro o autoexame sempre no mesmo período. E segundo, que esse período seja principalmente depois da menstruação, depois que passar aquele inchaço normal da menstruação, que pode mascarar, né, o autoexame. Daí é a fase em que ela vai ter uma maior detecção de alterações e que ela vai ter menos dor. Então ela vai conseguir fazer uma palpação mais profunda e sentir alterações mais na parte de dentro da mama, né, que seria mais difícil no outro período. Ok. 11h01, a gente vai para o intervalo noticiário e depois a volta o Dr. Rafael Borges vai falar para a gente sobre especificamente outubro, né, rosa, porquê do outubro rosa e o que a Humana Diagnósticos disponibiliza justamente para ajudar a mulher nessa prevenção. A gente volta já já. Agora 11h10, 11h10, estamos de volta com o programa Estúdio 1. Um abraço aqui para Noemi Neta Andrade, viu, Márcia Arantes? Ela que é apaixonada por você também, né? Por mim, pela equipe aqui Polo FM, que ouve toda a programação da Polo. Repita o nome dela. Noemi Neta Andrade. Nova Santa Cruz nesse momento, viu? Tá ouvindo, tá acompanhando aqui o programa. Bom, estamos de volta aqui também pelo Facebook. Sim. E o 100,7 da Polo com o Dr. Rafael Borges. Médico radiologista da Humana Diagnósticos. Mês de outubro, doutor, por que especificamente o mês de outubro, né? Rosa a gente sabe, né? Questão, quando fala-se rosa, muito relacionada à mulher. E se não for? Muito relacionado à mulher. Você acha que é, e se não for? Eu acho que é, então ele vai explicar melhor. Por que outubro e por que Porque rosa? Né? Sim. Essa campanha que hoje é mundial e que inclusive influenciou o surgimento de outras campanhas de conscientização, surgiu com uma promessa. Então, na década de 80, em 1980, nos Estados Unidos, 2 irmãs, uma delas, Susan, estava no leito de morte, acometida com câncer de mama, e a irmã mais nova dela prometeu que faria tudo ao alcance dela para curar o câncer, acabar, erradicar com essa doença. E infelizmente Susan faleceu e a irmã Nancy começou com uma caixa de sapato, $200 e uma relação de nomes com possíveis apoiadores e patrocinadores da campanha. Começou a arrecadar dinheiro. Em 1982 foi o primeiro evento organizado por ela, foi uma corrida em Nova York, e aí nessa corrida surgiu tanto a cor, ela escolheu a cor rosa, provavelmente por isso, devia ser relacionamento a cor, preferida da irmã e também para as mulheres se identificarem mais, e criou o laço que era o símbolo da campanha. E essa corrida tinha esse fim de arrecadar o dinheiro pago pelos patrocinadores e pelos participantes, era revertido em pesquisa
Hoje em dia essa fundação já arrecadou mais de 3 bilhões de dólares, atua em 160 países, em 4 frentes. Pesquisa sobre o câncer de mama, conscientização, educação da população, isso que a gente está vendo aqui no Brasil, que é relativamente recente, né, com esse intuito de educar e conscientizar. Tratamento, diagnóstico primeiro da doença e tratamento. Então, com essas 4 frentes, só nos Estados Unidos, elas conseguiram, em 25 anos, né, isso é dado de 2014, elas conseguiram reduzir a mortalidade por câncer de mama em 38%. Maravilha, né? E tem a meta de até 2020 reduzir pela metade a mortalidade por câncer de mama. Então, elas têm um poder muito grande, né, essa fundação, que encabeça outras ONGs e outras fundações que aderiram à causa. E daí a importância disso, da conscientização, porque a gente acha que, será que tem algum poder isso? Eu mudar o meu perfil do Facebook, colocar um lacinho na lapela da minha camisa? Tem força e tem poder, porque é um período em que a gente relembra as pessoas de uma doença que é extremamente frequente, extremamente comum no nosso meio e que, quando diagnosticada precocemente, tem cura. Né? Então, mas precocemente, né? Por isso essa campanha, por isso essa tentativa de fazer com que as mulheres procurem, né, o mais rapidamente possível, que estejam atentas, né, que não relaxem, exato, né, doutor? Exato. Então, você que está ouvindo nesse momento, que é mulher ou que não é, ou que tem uma mãe, que tem uma irmã, que tem alguma parente, principalmente acima dos 40 anos, e que sabe que ela, ou porque é muito ocupada, não tem tempo, passa muito tempo cuidando da família, muito tempo trabalhando, costuma não procurar um médico, né? A gente deixa esse apelo e esse pedido, peça para ela procurar uma ginecologista, uma mastologista, o posto de saúde, para fazer seus exames periódicos, porque esse exame de mamografia, essa consulta com a especialista, pode salvar a vida dessa pessoa. Pois é, e a Humana Diagnósticos, o que é que tem disponível, então, para auxiliar justamente essa mulher que está querendo se prevenir, doutor? Ótimo. Então, lá na Humana Diagnósticos, nós contamos com o exame principal do rastreamento, que é a mamografia digital. Também temos ultrassonografia mamária, que é indicada em alguns casos específicos, tanto de rastreamento, mas principalmente em caso de investigação de nódulo mesmo, de doença. E na investigação mais avançada da doença, onde é preciso fazer um estudo das células, né, células do nódulo, da alteração, a gente também conta com punções e biópsias guiadas por ultrassom. Então, isso tudo é realizado aqui em Santa Cruz, na Humana Diagnósticos, e essa é a ferramenta, esse arsenal é a principal ferramenta para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Muito bem, 11h16. Só uma duvidazinha que surgiu agora. O senhor falou da questão desses exames, né? O toque, principalmente a mulher em casa, né? Fazer o toque, ela analisar o autoexame, né? Para nesse apalpar, nesse tocar o seio, ela pode detectar se tem alguma coisa. Agora, a mulher que tem uma prótese, como é que fica mais difícil, talvez, ou não? Ou muda nada nesse sentido? Muda. E, inclusive para esses exames também na Humana, né? Exato. Na Humana Diagnóstico. Se tem uma prótese, aquela prótese não atrapalha alguma coisa? Se vai alterar alguma coisa? É inclusive um mito também, né? Que surgiu quando algum tempo atrás as mulheres começaram a usar esteticamente esses implantes mamários e acreditava-se que ia dificultar o diagnóstico, a identificação dos nódulos. Com a evolução dos métodos de imagem, com os exames, a evolução dos exames e o conhecimento da evolução da doença, a gente viu que não, existem técnicas, tanto na mamografia, que a gente pode lançar mão de técnicas mamográficas para identificar esses nódulos em pacientes que usam prótese. Então, esses implantes mamários, eles são colocados atrás da glândula mamária, seja na frente do músculo peitoral maior, ou seja atrás do músculo, mas sempre atrás da glândula. Então, a área onde o câncer desenvolve não há nenhuma glândula,
ela fica exposta, assim, ela está exposta tanto ao autoexame quanto aos exames médicos. Então não tem problema. Em alguns casos, a gente precisa lançar mão da ressonância magnética, que é um exame mais avançado, mais específico, em que, em alguns casos, as pacientes têm uma certa dificuldade mesmo, pela própria paciente, de ser submetida ao exame de mamografia pela compressão, e aí tem alternativa, que é a ressonância magnética. Então não tem problema, não. Tem não, né? Tá bom, doutor Rafael Borges, muito obrigado pela presença aqui, tá? E a gente espera que realmente tenha contribuído, né, para que as mulheres realmente fiquem atentas, né? Não fiquem só no atentas. mês de outubro. Não, mês de mas outubro aproveite é o mês... alerta do mês de outubro para começar já se programar e cuidar melhor aí da sua saúde, né? Isso tá é bom. Importantíssimo frisar, que o ano inteiro seja rosa, né? É verdade. E eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Agora 11h18, começamos então com o doutor Rafael Borges, médico radiologista da Humana Diagnósticos, ali na Rua Maestro Alexandre.